Como diria William Bonner, desculpa essa falha. Diz assim então a palavra inerrante de nosso Deus: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido o seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz brandir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os seus fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até o portão da esquina. O cordel de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe, e depois se virará na direção de Boar, todo o vale dos cadáveres e da cinza em todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Meus irmãos, como nós já vimos um pouco na semana passada, uma frase constante, ou melhor, uma fala constante no livro de Jeremias é conhecer ao Senhor. Por falta de conhecimento, o povo de Deus pereceu. Por falta de conhecimento, o povo abandonou a lei do Senhor. Por falta de conhecer ao Senhor, este povo adotou para si falsos ídolos. Por falta de conhecimento, esse povo se desviou não só espiritualmente, mas também moralmente, e começaram então a provocar a ira do Senhor. Por falta de conhecimento, esse povo se aliançou com os povos vizinhos, das quais o Senhor outrora tinha dito para eles não fazerem aliança, não darem as suas filhas em casamento aos estrangeiros e nem casarem os seus filhos com elas. Ou seja, não era para se aparentar com eles, mas eles provocaram o Senhor. Por falta de conhecimento, então, eles fizeram essas alianças. E por falta de conhecimento, então, o povo acabou sendo cativo para os seus inimigos. Primeiro o reino do norte, as 10 tribos, e depois Judá e Benjamim, as 2 tribos das quais Jeremias está aqui narrando. Bom, nós temos aqui um problema que o texto nos fala, antes da gente entrar nos tópicos. O povo de Israel havia então quebrado a aliança com Deus. A aliança que o Senhor fez com eles, eles quebraram, por todos esses motivos que eu já disse e outros mais. Eles foram infiéis, apesar de Deus ter sido o tempo todo fiel a eles. Olha que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Eles foram infiéis a Deus, apesar de desde lá da saída do Egito, com toda a peregrinação do deserto, Deus ter permanecido fiel a eles. Deus libertou eles, Deus os guiou por todo aquele deserto por 40 anos, e posteriormente o Senhor os guardou dos inimigos que eram muito mais
que eles. Depois o Senhor cumpriu com a sua palavra, dando a terra que Ele prometeu para Isaac, Abraão e Jacó. Deus guardou aquela pequenina nação dos seus inimigos que eram mais fortes, com exércitos mais potentes. Deus fez de Israel uma grande nação, a ponto de nem os filisteus, que eram tão temidos, conseguir sobressair, ao povo de Israel. Mas diante da fidelidade de Deus, esse povo foi infiel. Com isso, meus irmãos, talvez nós, dando um salto na história, saindo aqui da época do povo de Israel, na sua peregrinação e no reinado, voltando para os dias de hoje, a gente pode dizer assim: mas que povo infiel é esse? Como esse povo pode ser tão mau com Deus? Talvez nós, quando lemos o texto bíblico, a gente diz assim: mas como esse povo conseguiu ser assim? Deus sustentou, Deus livrou, Deus sustentou, Deus amparou, Deus guardou, Deus cumpriu com a sua palavra, o Senhor fez deles uma grande e potente nação. Como esse povo conseguiu ser tão fiel? Meus irmãos, esta parte da história poderia ser eu e você também. Por quê? Porque o problema da humanidade, seja ela de qual geração que for, é a incapacidade que nós temos de viver conforme a vontade de Deus. Desde que o mundo é mundo, desde que o Senhor colocou o primeiro casal no mundo, até a última pessoa que virá a nascer antes da volta do Senhor, o problema da humanidade é justamente a capacidade de obedecer a Deus ou andar diante da sua vontade. Deus estabeleceu uma aliança feita pelo próprio Deus, e nós fomos incapazes de seguir essa aliança do Senhor. Então, quando nós lemos textos como esse, nós precisamos nos inserir nele, dizendo: poderia ser eu um desses infiéis. Por quê? Mesmo conhecendo toda a história bíblica, perceba que eu não vou contar nenhuma novidade para você, nós caímos nos mesmos erros que o povo de Israel caiu. E você sabe disso, você sabe que eu estou falando a verdade. Você sabe disso. Mesmo tendo todo esse compêndio na nossa mão, para nós lermos e se indignarmos com as histórias que são narradas dos tropeços do povo de Israel, a gente comete as mesmas falhas, porque nós somos incapazes de viver conforme a vontade de Deus estabelecida na sua aliança. E percebam que o destaque desse trecho que nós lemos, já no seu começo, é Deus falando que eles não permaneceram na minha aliança. O Senhor diz: eles não permaneceram na minha aliança. Meus irmãos, Deus ainda hoje, olhando para os cristãos na terra, os crentes, aqueles que foram chamados, Deus continua dizendo: eles não permanecem na minha aliança. Por que é tão difícil para o ser humano permanecer fiel a Deus? Por que nós somos sucumbidos por coisas tão banais, tão supérfluas, tão irrisórias? Por que nós somos seduzidos por um fruto que comer, desce o vento e depois vai embora? Por que nós nos aliançamos com pessoas que nós não devemos nos aliançar, cujas alianças são rompidas amanhã? E nós não conseguimos, assim como o povo de Israel, permanecer fiel a este Deus. Deus foi muito claro com este povo: eles não permaneceram na minha aliança. Como eu disse, meus irmãos, hoje, eu e você, nós enfrentamos essa mesma tensão. Que tensão é essa? Eu e você, todos nós que estamos aqui nessa noite, os que estamos assistindo posteriormente, nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que é correto. Nós sabemos o que nós devemos fazer de certo e de errado. O certo, muito certo. Mas a grande tensão é: nós não conseguimos cumprir aquilo que é certo. É o grande dilema. Paulo foi o que expressou esse sentimento quando ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço.
mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou. Nós vivemos nessa tensão, meus irmãos, de saber o que é certo, mas não conseguir cumprir. Por quê? E aí tem vários motivos. São os vícios que nos dominam e que gritam mais forte dentro de nós. Haja vista que pessoas não conseguem abandonar os seus vícios, seja de uma bebida, seja de um produto químico, ou seja de uma tecnologia, não conseguem abandonar isso e colocam isso no trono de Deus, ou seja, pelo egoísmo do seu coração. Quando eu penso mais em mim do que no Criador, quando eu quero mais o meu conforto do que propriamente obedecer a sua lei, quando eu quero a primazia das coisas, quando eu quero o destaque da situação, a obedecer o Senhor, seja por vício, egoísmo, ou seja pela nossa fraqueza moral, que nos persegue desde o dia em que você deu o seu primeiro choro fora do ventre da sua mãe. Claro, você já era pecador dentro do ventre, mas falando de prática, a fraqueza moral nos persegue. Haja vista que nós, quando olhamos para o pecado, somos seduzidos por ele e somos atraídos por ele, e o nosso coração é então levado a buscar aquilo que nossos olhos viram e que desejamos. Este é o grande dilema que o povo de Israel viveu durante todo o seu percurso, e eu e você também enfrentamos. E a grande pergunta que nós devemos fazer quando olhamos para esse texto, ela é: como podemos viver fielmente a Deus quando nós falhamos repetidas vezes? Como conseguir conciliar nessa tensão? Como eu vou conseguir viver nessa vida que ainda me falta, os tantos anos que me faltam? Como eu vou conseguir viver de forma fiel a Deus se eu falho repetidas vezes? O grande dilema e a grande pergunta que nós devemos fazer. O objetivo do escritor de Jeremias, ao escrever o seu livro, é apresentar não só aos leitores que estavam em cativeiro, mas os posteriores, a geração posterior dos judeus, e a nós nos dias de hoje, é apresentar que, mesmo diante dessa nossa infidelidade, há uma esperança, meus irmãos, que nasce não da nossa força, não do nosso braço, não do nosso intelecto, não da nossa capacidade, mas na aliança que o próprio Deus fez, na nova aliança que Ele estabeleceu. E essa nova aliança, meus irmãos, ela tem como princípios, ou como objetivos da parte de Deus fazer o quê? Transformar os corações. Ela oferece perdão completo dos nossos pecados, e ela restaura aquilo que estava destruído. Esse é o objetivo da nova aliança que Deus propõe, e Deus usa Jeremias para escrever a este povo, dizendo: firmarei uma nova aliança com vocês, mas não igual àquelas que vocês violaram, que vocês não cumpriram, que vocês não guardaram. A nova aliança que eu proponho a vocês, ela vai transformar corações, ela vai oferecer o perdão completo, que não vai ser mais preciso buscar na repetição do sacrifício, e ela vai restaurar aquilo que estava totalmente destruído. Glória a Deus, nosso Senhor. Nós, olhando então para o livro de Jeremias, como nós iniciamos na semana passada, o contexto do qual Jeremias pega a sua pena e começa a escrever, o povo de Israel agora está o quê? Exilado. Babilônia veio e levou as duas tribos, eles estão cativos. E o cativeiro não é lugar de alegria, o cativeiro não é lugar de festa, não é lugar de cânticos de louvor. O cativeiro é local de desânimo. Aquele povo agora que está cativo, em que perdeu a sua terra, que Deus tinha dado a ele, perdeu o privilégio de ser uma nação independente, de ter o seu próprio comércio, o seu próprio lucro, de ver os seus filhos nascendo na sua terra,
Agora esse povo está exilado e está o quê? Desanimado. Uma prova disso é quando nós olhamos para os Salmos, a partir do livro 4, livro 4 e 5, os salmistas começam a compor as canções mostrando a sua tristeza na alma. Lembra dos Salmos? Se não me falha a memória, Salmo 142, se não falha a memória, se não for esse, me perdoe. Mas o salmista diz que se colhem a nossa língua na boca, se nós cantarmos os cânticos de Sião para alegrar os babilônios. 136, né? 137, obrigado. 137. Que se colhem a nossa língua na boca, se nós cantarmos os nossos cânticos em terras estrelas. Eles escondiam seus instrumentos, havia tristeza neles, não havia contentamento. Esse é o contexto que eles estão. Então o livro de Jeremias, que você conhece, chamado de livro do profeta chorão, é dominado por tristeza, por melancolia, porque esse povo agora de Judá está condenado pelos seus pecados. Eles estão totalmente destruídos. Agora foi anunciado a eles o resultado da desobediência, o resultado de ter rompido a aliança com Deus, de não ter obedecido a Deus. Agora eles estão exilados, e tudo isso ocorre no ano 587 a.C. E poderia ser o final dessa nação, poderia ser o final desse povo, se Deus aplicasse a sua justiça. Esse povo mereceu, diante das atrocidades que eles fizeram, eles mereceram. Se Deus fosse aplicar a sua justiça, acabou a história aqui no ano de 587 a.C. Esse povo ia ficar cativo, iam ser dizimados, e pronto, acabou a história. Deus fala, vamos construir, vamos formar outro povo. Mas não, Deus usa Jeremias, no meio da sua tristeza, no meio da sua melancolia, no meio de todo aquele clima de desânimo. Deus usa Jeremias e faz com que o profeta traga uma palavra de esperança, no meio do juízo que Deus está estabelecendo para aquela nação. Que Deus maravilhoso! Deus está julgando aquela nação pelos seus pecados. É justo o que eles estão passando, mas o Deus de amor, esse Deus maravilhoso, ele jurou a Abraão fazer da descendência dele uma grande nação, e disse que todos seriam abençoados a partir disso, através da descendência de Abraão. Então Deus, em meio a todo esse juízo, a esse caos, a esse desânimo que aquele povo está, Deus então se lembra da promessa que fez a Abraão, e Deus sempre cumpre a sua parte na aliança. Deus então agora traz uma palavra de esperança, e a palavra de esperança é: Israel, eu vou restaurar vocês. Vocês não vão ficar caídos porque vocês são o meu povo. Eu vou restaurar vocês. O povo de Israel vai ser restaurado. Mas olha que interessante, a restauração de Deus não é fazer de novo e colocar no mesmo lugar, nos mesmos moldes, na mesma aliança. Não, Deus diz: eu vou fazer uma nova aliança, algo muito melhor do que foi feito na primeira, algo da qual vocês não vão mais precisar que o outro te ensine a me conhecer, que alguém venha e diz: olha, assim é o Senhor. Não, vocês me conhecerão de fato como eu sou, porque eu escreverei numa tábua, não de uma tábua de pedra como foi feita na primeira aliança, mas eu escreverei no coração de vocês essa nova aliança. Sabe o que significa, meus irmãos, para nós, hoje, aqui no ano de 2025? Que ainda que eu e você, por motivos diversos das quais nós já falamos, por loucura da nossa alma, nós nos perdemos, e então no meio desse ato perdido, de sofrimento, de desânimo, Deus se lembra do pacto que Ele fez comigo e com você, e Ele nos restaura. Ele nos tira das cinzas, Ele nos tira do caos, Ele nos tira do lamaçal que nós estejamos, para nos fazer de novo, mas não nos moldes antigos. Agora Ele diz: eu te levanto e eu vou te fazer de novo, mas melhor do que você estava. Este é o Deus que nos ama, é o Deus que honra a sua parte no pacto.
E essa promessa feita por Jeremias, meus irmãos, que nos atinge hoje em dia, essa promessa aponta para algo mais sublime, algo muito maior, da qual o escritor dos Hebreus começa dizendo: outrora Deus se revelou pelos pais, depois pelos profetas, mas hoje nos fala pelo Filho. Ou seja, o problema do povo era conhecer a Deus, eles não conheciam a Deus. Agora Deus se revela e essa revelação de Deus, esse novo pacto de Deus com o seu povo aponta para algo mais sublime. Deus agora vai se revelar na sua totalidade, e desse pacto que Deus fará, essa nova aliança, ela aponta para a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o mediador de uma nova aliança, como diz o escritor aos Hebreus. E aí, logo nos primeiros 2 versos, versículo 31 e 32, Deus diz, falando sobre essa nova aliança, Ele promete agora uma nova aliança. Acompanhe comigo, por gentileza. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Veja, ele está lembrando das duas partes que estão em exílio, em cativeiros diferentes: Israel na Assíria e Judá em Babilônia. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Então eis que vem dias, diz o Senhor, né? Farei uma nova aliança. Bom, para nós entendermos isso, nós precisamos olhar para a velha aliança. A velha aliança, ela foi estabelecida no Monte Sinai, e ela foi quebrada pelo povo. O povo quebrou a sua parte nessa aliança. Deus estabeleceu essa aliança após a libertação do povo, quando eles estavam como escravos do Egito. Deus os libertou, e então Deus estabeleceu essa aliança com eles. Essa aliança foi escrita em tábuas. Lá em Êxodo 20 nós vemos isso, Deus escreveu em tábuas, e Deus disse então, essa aliança que foi feita pós-libertação, após eles terem sido libertos da escravidão do Egito, foi feito em tábuas de pedra. Deus escreveu com a sua própria mão os 10 mandamentos, e Deus disse: agora vocês ensinem a próxima geração as regras dessa aliança, vamos chamar assim, o que deve cumprir nessa nova aliança, perdão. E veja, Deus continua na nova aliança, assim como na velha. Deus continua sendo o iniciador. Foi Ele que iniciou a aliança na primeira aliança. Depois que o povo foi liberto, escreveu nas tábuas e disse: agora passe para geração a geração o princípio dessa aliança, para que todo o povo cumpra a sua parte. A velha aliança, meus irmãos, como diz as Escrituras, ela era incapaz de salvar o homem. Era incapaz de salvar o homem. Mas mesmo este povo, tendo quebrado a antiga aliança, que não era perfeita, porque Paulo diz lá em Coríntios, diz em Coríntios mesmo, que Deus estabeleceu a antiga aliança, que ela não tinha um efeito total e pleno para salvar. A lei, inclusive, Paulo diz que a lei trazia a morte, porque todo aquele que infringia a lei, todo aquele que não cumpria a lei, era réu, ele se tornava réu. A lei tinha um caráter punitivo, era para punir. Mas agora, a nova aliança que o Senhor nos traz, mediante o seu Espírito, traz vida. Então Deus continua sendo o iniciador. E dentro desse rompimento que o povo fez, como eu disse, Deus não desistiu de se relacionar com o seu povo. A beleza do nosso Deus, que difere de qualquer Deus das religiões variadas deste mundo, a diferença do Deus das Escrituras para qualquer divindade, tem muitas, acredite, tem muitas por aí. Só na Índia, aproximadamente, são mais de 5.000 divindades. Mais de 5.000. Até aqueles que dizem que não cultuam nenhuma divindade, mas cultuam a divindade da negação. O nosso Deus é diferente porque, mesmo
ele sendo rejeitado, mesmo ele sendo desprezado, mesmo ele sendo abandonado pelo seu povo, Deus continua sendo um iniciador de estabelecer um relacionamento com o seu povo. E nós sabemos disso. Eu sei que vocês sabem disso. Quantas vezes eu e você pisamos na bola? Quantas vezes nós tropeçamos? Quantas vezes nós tivemos chance e oportunidade de resistir ao pecado, de enfrentar Satanás e os demônios, e nós sucumbimos e caímos na tentação, exatamente como Adão caiu no Éden. E quando nós tomamos consciência daquilo, nós nos sentimos nada, nós ficamos chocados, horrorizados, nós desejamos até a morte porque pecamos contra Deus. E então, quando nós buscamos o perdão de Deus e buscamos o reconciliamento com Deus, na verdade, Ele já estava agindo antes de nós, para que nós voltássemos a Ele. E Ele então não nos rejeitou, não nos abandonou, Ele não desprezou-nos e não nos deixou atolados na lama do pecado, mas Ele sempre e sempre fez, faz e continuará fazendo, iniciando um novo relacionamento conosco, porque Ele nos ama de verdade. Ele nos ama de verdade. E Ele vai continuar nos amando até o último dia da nossa vida. E Ele vai continuar fazendo tudo o que for possível para que eu e você permanecemos firmes. Porque Ele nos chamou um dia para sairmos das trevas, para andar com a luz. Foi Ele quem trocou o nosso coração de pedra para um coração de carne. Foi Ele quem estabeleceu aliança entre Ele e nós. Por isso, meus irmãos, Ele não desiste do seu plano. Então, o Senhor diz através de Jeremias que estabeleceria uma nova aliança. E essa nova aliança, meus irmãos, que Deus estabelece, ela é unilateral. E ela é baseada na graça de Deus. Ela é baseada na graça de Deus. O que há de novo então nessa nova aliança? O que há de diferente? Talvez alguém pergunte. Bom, primeiro, a nova aliança, ela envolve um procedimento, podemos dizer assim, cirúrgico. Por quê? Porque agora Deus não faz um pacto estabelecendo, dizendo assim: cumpram aqui, está aqui, vocês vão obedecer, vocês vão pegar esse manual e vão abrir e vão seguir o que está escrito aqui. Não, Deus rasga o nosso coração, tira tudo que não presta, desendurece o nosso coração, e então Ele faz um procedimento que nós chamamos de cirúrgico para reescrever o nosso coração, para mudar o nosso coração, assim como Ezequiel diz no capítulo 36, que Deus nos daria um coração de carne, um coração temente a Ele, um coração agora que ama ao Senhor. Meus irmãos, o glorioso do Senhor nessa nova aliança, e em toda a história, podemos assim dizer, é que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não nos trata como nós deveríamos ser tratados por causa das nossas muitas faltas diante dele. Ele sempre nos oferece uma chance por meio do nosso mediador perfeito, Jesus Cristo, que nos perdoa. Essa nova aliança então é pela graça, não é pelos esforços. Nós vimos isso no texto passado. Nós não temos no que nos gloriar nessa nova aliança, porque ela não procede da nossa inteligência, ela não procede da nossa capacidade cognitiva, ela não procede do nosso esforço físico, porque Jeremias inclusive alerta isso, que o homem é maldito quando ele confia no seu próprio braço, quando confia na sua própria força, quando ele se acha autossuficiente. Nós somos do Senhor, a Ele pertencemos, e por isso, meus irmãos, Ele, nessa nova aliança, nos chama pela sua graça. Ela é estabelecida pela sua graça, ela é unilateral, ela não é bilateral, não depende de mim, depende somente dele. Foi Ele quem se aliançou, foi Ele quem disse: eu não vou destruir esse povo, eu vou fazer uma nova aliança com eles, e vou restabelecê-los, e vou recuperá-los.
simplesmente porque Ele nos ama, simplesmente porque Ele cumpre a sua parte na aliança. Versículo 33, meus irmãos, Jeremias diz, por intermédio do Espírito do Senhor: porque é esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias do Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Note, agora a lei do Senhor vai ser posta no nosso coração, nós partimos então da velha aliança, que era a lei externa, que era externado em tábuas. Agora a nova aliança, ela é escrita no coração, exatamente como Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 4, diz assim, 2 Coríntios 3, a partir do 4, diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então essa nova lei escrita no coração, para que nós possamos todos os dias sermos alertados por Ele, pelo nosso Deus, pelo seu Espírito, a cumprir a lei. Não em observâncias externas, mas agora todos os dias no nosso coração a lei do Senhor está e permanecerá ali, para que nós cumpramos a nossa parte na aliança. Este novo coração significa uma nova mente, significa um novo ser que nós passamos a ser, uma maneira diferente de agir, uma nova postura. E olha que interessante, na antiga aliança, o cumprimento dela, teoricamente, não mudava as pessoas. Eles apresentavam suas ofertas diante do sacerdote, eles decoravam o decálogo, cumpriam os seus votos sacerdotais, ou os votos que a lei exigia que cumprisse, mas eles não tinham mudança. A nova aliança, ao contrário da antiga aliança, ela agora faz com que aqueles cujo Deus colocou no coração a lei, eles se tornem novas pessoas, com uma nova mentalidade, com uma nova postura. E eu estava agora à tarde cultuando o Senhor, agora às 5 da tarde, num culto pela internet, e enquanto o pregador trazia a exposição do texto, ele diz: olha, as perspectivas do IBGE é que daqui a 7 anos, lá para o 2032, o Brasil ele tenha a supremacia de evangélicos, ultrapasse os católicos. Nós chegaremos a ser por volta de 39% de evangélicos contra 37%, segundo as estimativas do IBGE. Mas aí, o pregador comentando diz assim: mas o que isso implica? O que isso vai mudar? Se chegarmos lá e de fato esses números se cumprirem, esses 39% de evangélicos forem apenas nominais, sem transformação, sem nova postura, sem novo coração, sem nova mentalidade, sem um novo caráter, isso que adianta ter rótulo de crente, ser chamado de evangélico e ser mais um cidadão do mundo. A nova aliança pressupõe, dentro dessa nova aliança, da cirurgia que o Senhor faz colocando um novo coração, arrancando o velho, colocando o novo, mentalidade nova. Aquilo que você pensava, já não pensa mais. Aquilo que nós desejávamos, não desejamos mais. Aquilo que nós fazíamos contrário à lei do Senhor, nós não fazemos mais. Porque agora nós somos nova criatura. Paulo diz isso, né? Nós somos novas criaturas. Aquilo que passou, ficou no passado. Novo coração,
é uma marca da nova aliança. E a nova aliança, essa transformação interior que ela ocorre naquele que se aliança com o Senhor, essa transformação interior que acontece em nós, meus irmãos, pressupõe também um relacionamento não um relacionamento distante do Senhor, não um relacionamento superficial, mas um relacionamento pessoal com Ele. Olha o que o Senhor diz: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pronome possessivo: seu Deus e meu povo. A nova aliança, meus irmãos, ela traz a nós um relacionamento pessoal com Deus. Agora você pode chamar o Senhor Deus de meu Deus. Ele não é distante como os demais deuses. Nós não precisamos correr atrás do templo para falar com Deus. Jesus disse isso: é só abrir o seu quarto, fechar a porta do seu quarto e falar com o seu Pai, que em secreto te ouve. Glória a Deus por isso. Na ceia, meus irmãos, no texto da ceia de 1 Coríntios 11:25, Paulo também ele é enfático nisso, quando ele vai falar à igreja de Corinto sobre a ceia. Paulo, no versículo 25, ele diz estas palavras, vejam só: por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, nesse relacionamento pessoal que nós temos com Deus, o próprio Senhor nos alimenta, o próprio Senhor torna-se o nosso alimento, nos fortalecendo espiritualmente dentro dessa nova caminhada que nós temos. Por isso, meus irmãos, a verdadeira mudança começa dentro de nós. A nova aliança propõe uma mudança dentro de nós, e essa mudança ela é ocasionada pelo Espírito Santo de Deus. Se eu faço parte da nova aliança, é preciso que o meu ser interior tenha mudado. É preciso que o Espírito Santo ele haja dentro de mim, fazendo o quê? Me purificando, queimando aquelas coisas que são ruins. Por isso que ele batiza com fogo, ele queima as coisas ruins, para que eu e você possamos usufruir dos benefícios da nova aliança. E por fim, meus irmãos, versículo 34, olha o que diz Jeremias, no versículo 34: não as ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, diz, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Na nova aliança, meus irmãos, o pecado agora ele é perdoado de forma total. O perdão ele é total, ele é eterno e ele é gracioso. Não nos moldes antigos agora, que era necessária uma repetição do ato para que se alcançasse o perdão de Deus. Na nova aliança, o cordeiro morreu, foi oferecido, foi sacrificado uma única vez, e de forma eficaz e suficiente. Este perdão agora ele é eterno. Nós não jamais, em momento algum, seremos condenados pelos pecados cujo Cristo perdoou, cujo Senhor perdoou. Nem Satanás tem mais o direito de nos acusar dos pecados que foram perdoados pelo nosso Senhor. O perdão foi total, eterno, e sabe o mais glorioso? Não teve nada que eu e você fizemos para que isso acontecesse. Foi graça, foi bondade de Deus, foi misericórdia do Senhor, meus irmãos. Ele nos purificou de todos os nossos pecados, para que Ele se aliançasse conosco. Porque um Deus santo não pode se aliançar com um pecador, com alguém que está
sujo, imundo pelo pecado, então o que ele faz? Nos purifica, nos limpa, coloca roupas limpas em nós, nos calça com as sandálias, coloca um anel no nosso dedo e diz: façamos festa, agora eu posso me aliançar com eles. Ele então faz isso graciosamente. E Jeremias diz que o conhecimento de Deus agora não ficaria limitado ao povo, mas esse conhecimento se espalharia por toda a raça humana. Cristo sendo mediador dessa aliança, meus irmãos, agora o conhecimento dessa aliança agora não é mais retido, não está mais restrito. Todos, exatamente todos aqueles a quem Deus quiser, aqueles a quem Deus chamar, serão e terão o conhecimento de quem é Deus. Ele não será mais conhecido por algumas coisas supérfluas, mas ele será conhecido de fato por quem ele é. E ele se revelou a nós na pessoa do Filho, de forma total. Como Tomé diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse: olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Queremos conhecer a Deus, conheçamos a Jesus, o nosso Senhor. E como nós podemos conhecer a Jesus? Pela sua revelação, a sua palavra. Ele nos revelou através da sua palavra. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o que diz o profeta Oséias no capítulo 6. Meus irmãos, dentro dessa nova aliança de perdão de pecados, esses pecados sendo perdoados de forma total, eterna e de forma graciosa, ninguém mais pode nos acusar por isso. Isso é para nós decorarmos, tá bom? Para nós decorarmos. O nosso passado não define mais, não vai definir mais o nosso futuro. O nosso passado não define o futuro de quem é perdoado por Deus. Não importa o que você fez, não importa como foi o seu passado. Se você foi perdoado por Deus e você faz parte dessa aliança, o teu passado não define o teu futuro. O teu passado está no passado e lá ficará por toda a eternidade, porque nós somos justificados pelo mediador de uma nova aliança, a saber, Jesus Cristo. O profeta diz que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Deixa lá. Conta a história de que certa feita Martinho Lutero, em suas orações, foi confrontado por um espírito maligno que o acusava dos seus pecados. E a resposta de Lutero foi: escreva embaixo dessa lista: Jesus me perdoou de todos eles. É assim que nós devemos fazer quando somos acusados, meus irmãos, ou pelo inimigo, ou por aqueles usados pelo inimigo, querendo lembrar dos pecados que nós cometemos. Se fomos perdoados, se fomos, fazemos parte dessa aliança, fazemos. Fomos justificados pelo mediador da nova aliança, então nós podemos dizer, com o peito estufado, com alegria no coração, dizendo: Jesus me perdoou desses pecados. Desses você não tem mais como me acusar. Devemos nos sentir perdoados. Então, o futuro, o passado nosso, não define o nosso futuro, porque nós somos perdoados pelo Senhor. Então, Jeremias conclui a sua fala, falando que Deus restauraria Israel. E essa restauração era garantida e duradoura. Versículos 35 a 40 diz isso: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz brandir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o teu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre, deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os seus fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até o portão de esquina. O cordel de medir se estenderá em linha reta
até a colina de Garebe, e depois se virará na direção de Boá, ou do vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Então Deus sela a sua promessa. Deus sela a sua promessa com o seu povo. E sabe o que ele faz de belo? Ele diz: a criação é testemunha do que eu estou dizendo. Essas leis fixas que vocês veem, o sol nascendo, a lua vindo, as estrelas brilhando na noite, o curso natural da natureza, é a testemunha de que Deus não destruirá o seu povo, de que o seu povo, ainda que enfrente exílios, cativeiros, sofrimentos, provações, tentações, tropeços, percalços da vida, os perrengues que insistem em ficar na nossa vida, Deus está dizendo: a criação é testemunha de que eu vou cumprir a minha parte com vocês. Vocês não serão destruídos. E especificamente de Israel, Deus está falando que Jerusalém será restaurada, reerguida e nunca mais destruída. A restauração de Israel, segundo o texto bíblico, é literal e completa. Literal, completa e espiritual. Romanos capítulo 11 diz isso. Por acaso Deus rejeitou o seu povo? Paulo responde: não. Israel, num tempo estabelecido por Deus, dentro do cronograma escatológico do Senhor, Deus restaurará Israel. Deus trará Israel de novo à sua terra. E junto, igreja e Israel, então, desfrutarão do benefício eterno para todos os eleitos do Senhor. Deus é fiel, meus irmãos. Ele promete não destruir esse povo que rompeu a aliança com Ele. Ele restaura esse povo. Assim como eu e você, nós podemos confiar na fidelidade de Deus, porque Deus sempre vai nos restaurar. Mas preste atenção nisso. Não é porque Deus é fiel, não é porque Ele cumpre a sua parte, que eu e você tenhamos que transformar a graça do Senhor em coisa mera e fútil. Nós não podemos fazer da aliança, da nova aliança que o Senhor propôs a nós, algo sem sentido e algo que não seja sério. Deus sempre cumprirá a parte dele, meus irmãos, porque Ele é fiel, Ele é o Senhor que nos ama. Concluindo, essa nova aliança que Deus propôs, a base dela, meus irmãos, é a nossa fé em Cristo. Para que eu e você estejamos dentro desta nova aliança, é preciso que eu e você tenhamos fé. A fé. Sim, a fé. E essa fé é dada por Deus. Portanto, precisamos orar para que Deus dê fé aos eleitos, para que eles possam viver dentro dessa nova aliança. Com isso, meus irmãos, olhando para o texto de Isaías, de Jeremias, nós podemos então ter esperança que Deus, nessa nova aliança que Ele fez, Ele transformará nossas vidas, nos perdoará e vai nos restaurar por completo, porque nós somos a igreja do Senhor, chamados para viver um viver santo, segundo essa nova realidade, de novamente, de novo coração, uma nova mente, com nova postura e um novo ser. Com isso, aplicações práticas para a nossa vida. Eu já convido o nosso grupo musical a vir à frente, para nos conduzir ainda em um louvor. Aplicações práticas para mim e para você aplicar já na nossa vida. O Evangelho, meus irmãos, ele não é um chamado ao perfeccionismo. Deus não chamou você e eu achando que eu e você seríamos perfeitos. Não. O Evangelho é um chamado a uma transformação interior que ocorre todos os dias. Deus sabe que eu e você não somos perfeitos. Deus sabe que eu e você ainda temos uma natureza pecaminosa, que ela por várias vezes ela é sucumbida, ou ela é atraída pelos pecados, melhor dizendo, e nós podemos tropeçar, mas o chamado do Evangelho é para que eu e você sejamos transformados pelo poder de Deus. Segunda aplicação, guarde isso no seu coração. Deus não permitirá
que os seus filhos sejam destruídos. Deus não desiste de você. Deus não desiste de nenhuma das suas ovelhas. Deus não desiste de nenhum de nós. Não importa o estado que ainda nós enfrentaremos, Deus sempre será a pessoa que vai agir ao nosso favor. Ele mesmo, meus irmãos, vai criar situações para que eu e você sejamos reerguidos da onde nós estivermos. E eu e você podemos ter certeza do perdão de Deus. Nós podemos ter convicção e certeza de que Deus nos perdoa. E Ele então nos chama para viver uma intimidade com Ele dentro dessa nova aliança. E finalizando, agora, a nova aliança ela foi inaugurada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo diz isso, a nova aliança estabelecida no sangue de Jesus, aonde o Espírito Santo transforma o meu e o seu coração, nos dá uma nova identidade e nos capacita a viver esta nova aliança verdadeira com Deus, nosso Pai. Não depende da nossa força, não depende das nossas habilidades, mas é da graça do Senhor que age na sua vida e na minha. O que precisamos fazer? Ser fiéis ao Senhor, obedecendo a sua palavra, e todo dia vivendo os benefícios dessa nova aliança com um novo coração e um novo viver. Ficamos de pé e louvemos ao Senhor nosso Deus com essa canção. A partir de hoje, uma nova criação.
abençoou, que o Senhor estabeleceu essa nova aliança, Senhor, que transformou o coração e que renova, Senhor, as nossas forças, que nos restaura, que nos tira, Senhor, do lamaçal do pecado, que nos tira do estado de inércia, Senhor, para que andemos segundo a sua vontade, segundo os teus preceitos, Senhor. Obrigado, ó Pai, por enviar Jesus Cristo para morrer naquela cruz, nos substituindo e estabelecendo ali, Senhor, a nova aliança, agora não mais escrita em tábuas, mas escrita no coração, trazendo, Senhor, uma nova vida, trazendo um novo caminhar, um novo viver para a glória do teu nome. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, que moveu os nossos corações nessa noite e continuará nos movendo para a glória de Jesus. Leva-nos em paz nossos lares, nos guardando debaixo da tua destra, Senhor. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.